Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 19, versículo de número 21, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém, amados? Vamos orar? Vamos pedir a Deus direção para essa palavra? Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos na Tua presença. Senhor, sabemos que Tu estás presente, que Tu olhas para o nosso coração, para a nossa mente, que Tu olhas para a nossa vida, que Tu olhas, Senhor, para cada um de nós, segundo a Tua misericórdia, e o Senhor está atento às nossas necessidades, aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos. O Senhor está atento às nossas vidas e o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em derramar sobre a nossa vida a sua misericórdia infinita. Então, meu Pai, eu quero te pedir que nesta noite não seja eu a falar, mas que o Teu Espírito Santo possa estar falando através da minha vida, ao ouvido de todos aqueles que estão presentes aqui neste santo lugar de oração e de todos aqueles que vão assistir esta mensagem através da internet, Pai, que o Senhor possa se expressar de uma forma gloriosa, que o Senhor possa trabalhar em cada vida, em cada alma, segundo a necessidade de cada coração, para a glória e honra do Teu nome. Sim, Senhor, a glória e a honra nós sempre daremos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados, hoje o Espírito Santo quer tratar sobre aquilo que nós devemos abandonar, sobre aquilo que nós devemos deixar de lado, sobre aquilo que nós devemos evitar sobre a nossa vida, sobre coisas boas que, sem sombra de dúvidas, nos dão prazeres momentâneos, nos dão prazeres em determinados momentos da nossa vida, mas que nós devemos abrir mão, que nós devemos deixar de lado, que nós devemos abandonar, que nós devemos tirar do nosso dia a dia, que nós devemos excluir da nossa vida, para podermos verdadeiramente ser abençoados por Deus, para podermos ser verdadeiramente reconhecidos como filhos de Deus, para ser verdadeiramente aceitos como servos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Renúncia é a palavra. Nós temos este versículo que nós acabamos de ler sobre uma passagem muito interessante da Bíblia, sobre a vida de um homem cheio de desejo de salvação, sobre a vida de um homem que estudava, que era um religioso convicto, que era um religioso que obedecia os ensinamentos da palavra de Deus desde a sua infância. Um jovem, a Bíblia Sagrada diz que rico, a Bíblia diz que ele tinha muitas posses, e que ele era sedento, sem sombra de dúvidas. Ele era um homem sedento, sequioso. Ele tinha o desejo de ser salvo, ele tinha o desejo de alcançar o galardão, a promessa, a vitória que Deus tinha a derramar sobre a vida dele. E a Bíblia Sagrada disse que ele teve um encontro, o privilégio de ter um encontro com o Mestre Jesus. Ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele se aproximou do Senhor Jesus, e ele ainda teve a oportunidade, neste encontro, de fazer uma pergunta ao Senhor. E quando ele pergunta ao Senhor, ele chega e diz: Mestre, que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: obedece a palavra, anda nos caminhos, obedece os mandamentos. Ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para dentro do coração dele, e é onde Jesus está olhando nesta noite, dentro de cada coração daqueles que estão aqui presentes. Deus, ele olha para dentro do seu coração e ele vê aonde você está preso. Quais são os cárceres, quais são as algemas, quais são as prisões, o que você precisa abrir mão, o que você precisa renunciar, o que você precisa deixar de lado para você se entregar para Cristo de uma maneira verdadeira, de uma maneira ampla, de uma maneira grandiosa. Porque nós não podemos estar servindo a dois senhores, nós não podemos estar alienados às concupiscências do pecado, nós não podemos estar presos nas prisões malignas que o mundo oferece. Nós temos que estar libertos de tudo isso para viver uma vida plena para Cristo Jesus, nosso Senhor. Para viver uma vida plena de liberdade para Cristo Jesus estar nos abençoando de uma forma extraordinária. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: olha, ainda te falta uma coisa. Apenas
apenas uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você possui, que é o que te prende, se desfaz desta riqueza, renuncia estas coisas materiais que você tem, renuncia ao apego que você tem, ao poder aquisitivo daquilo que o dinheiro pode comprar. Vai, deixa o teu dinheiro de lado, vende o que tu tem e faz melhor que isso. Faz caridade com aquilo que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que esse rapaz ele ficou muito triste, ele ficou muito angustiado, porque ele tinha muito dinheiro, ele não tinha pouco, ele tinha muito. Não era uma pouca coisa que ele possuía, ele tinha muitos bens. E ele tinha se programado para levar uma vida farta, uma vida de regalia, uma vida de benesses, aquilo que o dinheiro poderia comprar. Ele gostaria de estar no luxo, ele gostaria de estar comendo as melhores comidas, bebendo as melhores bebidas. Ele queria isso para a vida dele. Ele não queria se desfazer desse benefício, ele não queria abandonar esse benefício, ele não queria renunciar esse benefício. Ele se entristeceu e foi embora. E é aí que eu quero chegar. A chamada está lançada para cada um de vocês que estão aqui, para cada um de vocês que nos acompanham. A chamada, ela foi dada. Jesus disse: vem e segue-me, vem e segue-me, assim como ele disse para esse jovem rico: vem e segue-me. Se esvazie primeiro, renuncie primeiro, deixe de lado isso que te prende primeiro, e depois venha e me siga. E aí é uma opção de escolha. Aí Deus não obriga ninguém a fazer isso. Deus não impõe essa questão, essa condição para que as pessoas sigam Jesus. Deus não pega a pessoa e diz assim: você é obrigado a me seguir. Deus dá o livre-arbítrio. Você sempre terá liberdade de escolha. Você sempre poderá escolher o caminho que você quer seguir. Você sempre poderá estar fazendo aquilo que você bem entende fazer. Deus, ele não é como o homem é, que coloca uma pistola sobre a sua cabeça e diz: se você não fizer o que eu mando, então eu tiro a sua vida. Não, Deus não é assim. Deus, ele te dá o livre-arbítrio, a livre opção de escolha. Deus faz com que você tenha liberdade para escolher o caminho que você quer seguir. E esse jovem, ele teve a opção dele. No livre-arbítrio dele, ele disse: eu vou seguir a minha vida com o meu dinheiro, eu vou seguir a minha vida com as minhas regalias, eu vou seguir a minha vida com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu tenho. Ou seja, eu não vou seguir Jesus, porque para seguir Jesus, você tem que renunciar. Para seguir Jesus, você tem que abrir mão das coisas desse mundo. Você tem que deixar de lado as vaidades pessoais. Eu, em determinado momento, analisando as Escrituras, eu estava observando o primeiro mandamento da palavra de Deus, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu comecei a pensar: será que eu amo a Deus sobre tudo? Porque o mundo me oferece tantas coisas. O mundo, ele me oferece tantas oportunidades. O mundo me dá tantas benesses. O mundo me dá tantos prazeres. Eu tenho minha esposa que é maravilhosa. Será que eu amo a Deus mais do que eu amo a minha esposa? Eu tenho os meus filhos que são maravilhosos. Será que eu amo a Deus mais do que os meus filhos? Eu tenho a minha casa, o meu automóvel, a minha motocicleta que eu gosto tanto. Será que eu amo a Deus mais que os bens materiais que eu possuo? Eu pergunto a todos vocês que estão acompanhando: você ama a Deus mais que todas as coisas? Se você ama a Deus mais que você mesmo, porque você tem que amar a Deus mais do que você se ama. Se você não amar a Deus mais do que você mesmo, mais do que a sua própria vida, mais do que você pensa ser, você não está sendo fiel a esse mandamento. Porque quando a Bíblia Sagrada diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é porque você tem que amar a Deus mais que a sua própria pessoa. E ainda diz mais:
e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a questão. Será que nós nos amamos de tal maneira que podemos transferir esse amor às pessoas que estão ao nosso entorno, em volta de nós, que são os nossos próximos, que são as pessoas que estão próximas de nós? É esse amor verdadeiro que faz a gente abandonar as concupiscências da carne. É esse amor verdadeiro que faz a gente renunciar àquilo que o mundo oferece. É esse amor verdadeiro que faz a gente abandonar tantas coisas que nos dão prazer, pelo prazer de sentir a presença de Deus, pelo prazer de estar na presença de Deus, pelo prazer de poder glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos dá livre-arbítrio, ou seja, opção de escolha. Você pode dizer sim ou não. Você pode fazer como os apóstolos, como Pedro, que abandonou tudo, barco, pesca e família, e seguiu Jesus. Você pode fazer como esse jovem rico, cujo nome não está descrito nas páginas da Bíblia, mas que não aceitou abrir mão de tudo que possuía para seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler agora em Mateus capítulo 16, versículo 24, para seguir trabalhando essa palavra sobre as nossas vidas. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, diz assim: louvado seja Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Não sou eu que estou colocando estas palavras, mas é Jesus que está apresentando estas palavras. Se alguém quiser seguir a mim, disse Jesus, renuncie-se, ou seja, negue-se, ou seja, não pense em você, pense em mim. Tome a sua cruz e siga-me. E a palavra cruz, nesse contexto, ela não significa aquela cruz onde você será pregado. A palavra cruz, nesse contexto, é renunciar à sua própria vontade, é renunciar ao seu próprio desejo, é renunciar à sua própria vaidade, é renunciar àquilo que te dá prazer, é deixar de lado as concupiscências malignas da carne, o apego ao materialismo, o apego às coisas desse mundo, o apego às paixões mundanas, o apego às concupiscências do desejo, para poder seguir a Jesus Cristo, para poder andar atrás de Cristo, para poder servir a Cristo. O convite é claro. E a palavra cruz significa que nós temos que deixar a nossa vontade de lado. Essa renúncia que nós fizemos esperando a salvação. Essa renúncia que nós fazemos esperando a recompensa divina. Porque pense você junto comigo, nesse mundo nós vivemos 70, 80 anos e o resto é enfado da carne. E esses anos eles passam rapidamente. Se passa a nossa adolescência, 16, 18, para uns até os 20 anos e ainda é adolescente. E entramos então na maturidade. E a maturidade vai dos 20 aos 30 anos, quando nós entramos no auge da nossa força física. E dos 30 aos 40, 45 anos, essa força física começa a entrar em decadência. E nós começamos a sofrer problemas no nosso corpo. E dos 45 aos 70 anos, nós ainda temos uma vida, embora não seja aquela vida dos 30 anos, mas é uma vida com consequências, debilitações. E aí aos 70 anos, nós já somos idosos, uns pela sua robustez vivem 80 anos. E aí nós descemos à sepultura. Se escaparmos dos assaltos, se escaparmos da criminalidade, se escaparmos dos acidentes, se escaparmos das enfermidades, chegará o tempo em que da velhice não escaparemos, e todos descerão à sepultura fria. Mas a Bíblia Sagrada diz: aqueles que morrem em Cristo, aqueles que viveram em Cristo e que morrem em Cristo, andando nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida de renúncia diante de Deus, vivendo para Cristo, amando a Cristo, amando Ele de uma forma extraordinária e esplêndida, muito maior
do que aquilo que nós podemos imaginar, esse vai ter um lugar na eternidade. Esse vai morar com Deus. Ele terá um novo corpo, ele terá uma vida eterna, ele viverá na cidade santa, preparada por Deus para todos aqueles que triunfarem. Ele viverá na face do Senhor, na presença de Deus. E os tesouros desse mundo não são nada comparáveis à glória que Ele tem a nos dar. Aquilo que o mundo tem nesse tempo para nos dar não é nada comparado à recompensa que nós esperamos receber de Deus. Aquilo que nós podemos adquirir nesse momento não é nada comparado àquilo que Deus tem reservado para nós. E é por isso que eu digo que vale a pena renunciar. É por isso que eu afirmo, mais uma vez, sem medo de errar, vale a pena renunciar. Vale a pena renunciar aos desejos. Vale a pena abandonar as carnalidades. Vale a pena renunciar ao mundo. Vale a pena renunciar o próprio eu para servir a Cristo. Porque para seguir a Cristo não pode levar bagagem. A bagagem vai ficar do lado de fora. Para servir a Cristo não pode de maneira alguma levar bagagem. O próprio Jesus, desde o princípio, desde o primeiro momento do seu ministério, ele viveu o princípio da cruz. Jesus nos dá vários exemplos quando ele nega as paixões mundanas, quando ele nega as oportunidades que o mundo lhe dá para ele não ir para a cruz. Jesus nos dá vários exemplos, ele mesmo abdicando e se entregando à cruz, ele mesmo renunciando e se entregando à cruz, ele mesmo vivendo e se entregando à cruz. Jesus nos mostra o caminho, como nós devemos fazer para vencer. Por favor, abra a Bíblia em Mateus capítulo 26, é a sequência. Hoje nós vamos falar muito no livro de Mateus, versículo de número 53. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu vou provar para você que Jesus amou aquela cruz. Jesus renunciou para que nós tivéssemos salvação. Eu vou mostrar para vocês como Jesus abre mão daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo tem para ele, das amizades muitas vezes, para se abraçar com a cruz. Mateus capítulo 26, versículo 53, diz assim o texto, mais uma vez, Jesus falando: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Vejam, amados, esse texto ele é narrado no Getsemane. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele estava sendo preso, ele estava sendo levado para ser açoitado. E Pedro, quando viu os soldados e o filho do sumo sacerdote chegando, Malco, ele desembainhou a sua espada e ele feriu o filho do sumo sacerdote. Ele decepou a orelha de Malco. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus ajuntou a orelha e colocou a orelha no lugar. E tendo colocado a orelha no lugar, ele chama a atenção de Pedro e diz assim: Pedro, se liga, cara. Não precisa fazer isso não. Aquela cruz é minha. Estou aqui por causa daquela cruz. Eu vim aqui para pagar esse preço. Ou você acha que eu não podia invocar o meu Pai, orar a Ele, clamar a Ele, e Ele não me enviaria 12 legiões de anjos para me livrar daquela cruz? Ele enviaria 12 legiões de anjos e eu estaria livre daquela cruz. Mas eu estou aqui justamente por isso, porque o Evandro precisa de salvação, porque o Fabrício precisa de salvação, porque o Júlio precisa de salvação, porque a Denise precisa de salvação, porque a Luzia precisa de salvação. Aleluia! Glória a Deus! Jesus estava ali, ele amou aquela cruz.
Ele renunciou. Dessa forma, quando Jesus ele nos diz assim, vem e segue-me, você precisa renunciar. Você precisa renunciar. É dessa forma que você renuncia a sua vontade pessoal. É dessa forma que você renuncia o seu desejo carnal. É dessa forma que você renuncia às coisas do mundo, você renuncia o próprio eu, você renuncia a própria vaidade, você renuncia aquilo que você é, para poder se apegar a Cristo Jesus e vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia o que não falta é falso profeta. Hoje em dia o que não falta é gente torcendo a Bíblia Sagrada e dizendo que você tem que comer e viver bem, que você tem que enriquecer, ser cheio do dinheiro para ser feliz. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que Deus é um Deus de barganha, de troca, um Deus que se Ele não prosperar a tua vida, você não é abençoado, um Deus que se Ele não curar suas enfermidades, você não é abençoado. Você tem que receber um monte de milagre, um monte de prosperidade, para você ser considerado uma pessoa abençoada por Deus. Mas não é dessa maneira que a palavra de Deus fala. O diabo torceu a Bíblia Sagrada no Salmo 91. Abra lá comigo, por favor. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 10 e 11 para a nossa meditação. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O diabo torce a palavra de Deus, irmãos. Hoje em dia o inimigo usa pregadores para torcer a palavra de Deus, tirando textos de um contexto para terem pretextos e para enganarem aqueles que não são esclarecidos, para enganarem aqueles que são incautos, para enganarem aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. O diabo teve a ousadia de torcer a palavra de Deus para o Filho de Deus. Não vai torcer a palavra de Deus nos altares para enganar aqueles que são escolhidos por Deus. Nosso Deus é um Deus que nos quer bem. A vitória que nós vamos receber não está aqui nesta terra. A nossa vitória não é aqui. Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, eu vou vos preparar um lugar. Ou seja, nós temos um lugar reservado nas mansões celestiais. Nós temos um lugar reservado na eternidade para morar com Deus. Nós temos um lugar preparado para nós. E no capítulo de número 4, versículo de número 10, Satanás, no embate que ele teve com Cristo Jesus no deserto, ele diz assim, porque está escrito. Olha só que ousadia do capeta. Olha só que ousadia do demônio. Ele chega para Jesus e diz assim, olha, porque está escrito. Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. É assim que ele faz. É dessa maneira, despertando dentro de você um desejo, despertando dentro de você a cobiça, despertando dentro de você a vaidade, despertando dentro de você concupiscências nocivas e lascivas, que levam você para distante de Deus, que levam você para longe de Deus. Ele queria despertar em Jesus o desejo de não ir para a cruz. Olha, sobe no alto pináculo do templo, pula de lá. Está escrito na palavra que os anjos não vão deixar você cair. E o povo vai te receber com louvor. O povo vai te receber com glória. O povo vai te receber de uma maneira extraordinária, porque você é aquele que os anjos seguraram. Então você não precisa ir para a cruz. Você não precisa ir para a cruz. Mas Jesus olhou para Satanás e disse, escrito está, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não adianta você torcer o que está escrito. Não adianta você modificar o conteúdo, porque eu não vou tentar o Todo-Poderoso. Eu não vou tentar aquele que vive e reina eternamente. Eu não serei aquele que farei as tentações. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Graças a Deus! Jesus, desde o primeiro momento,
Ele quis a cruz. Hoje você tem um chamado. Jesus diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Mas antes de me seguir, se esvazie. Antes de me seguir, renuncie. Antes de me seguir, deixe o eu de lado. Antes de me seguir, se liberte de tudo que te prende. Antes de me seguir, saiba que você precisa tomar a sua cruz. E a palavra cruz, ela se reporta a um momento de sacrifício, um momento de despojar-se, um momento de humilhar-se, um momento de apegar-se à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A renúncia, amados, é uma decisão que você tem que tomar. Talvez você seja um religioso, como aquele jovem rico era um religioso. Talvez você seja um homem e uma mulher religiosos. Você vai à igreja, volta da igreja, vai à igreja, volta da igreja, mas nunca se posiciona. Nunca se posiciona como um homem e uma mulher que renuncia. Como um homem e uma mulher que abandona. Como um homem e uma mulher que faz uma escolha. Como um homem e uma mulher que tem uma decisão de servir a Cristo, de seguir a Cristo. E você não deixa de lado essas coisas. Eu convido a todos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 32, para continuarmos meditando. Não adianta ir para a cruz, carregar a cruz obrigado. Não adianta querer levar a cruz por um motivo qualquer, torpe, insignificante. Não adianta ir levar a cruz porque o pai está pedindo. Não adianta ir levar a cruz porque a avó era crente. Não adianta ir querer levar a cruz porque este ou aquele membro da sua família eram pessoas religiosas. A religião não te salvará. Levar a cruz depende de um desejo pessoal de cada um. Levar a cruz depende de você mesmo. Se você desejar levar a cruz e se você se posicionar em levar a cruz, Deus estará abençoando a sua vida. Capítulo 27 de Mateus, versículo de número 32 diz assim: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus estava carregando a sua cruz. Jesus estava subindo para o Gólgota. O esforço era descomunal. O desejo de chegar no alto daquele monte era grande, mas o seu corpo estava desfalecido, o seu sangue havia vertido, a febre ardente queimava no seu corpo, ele já não suportava mais a dor, a fraqueza tinha tomado conta dele, ele precisava de ajuda, ele caiu 1, 2 vezes, e de repente, na sua segunda queda, pegaram um homem chamado Simão, ele era sirineu, pegaram esse homem e disseram: você vai carregar essa cruz. Ele não queria levar essa cruz. Ele não desejou essa cruz. Ele não tinha vontade de carregar aquela cruz. Mas obrigaram ele a carregar aquela cruz. E ele pegou aquela cruz e pôs nas suas costas. E ele levou aquela cruz para que Jesus chegasse no alto do monte e fosse crucificado. Eu pergunto: se fosse você naquela hora, você carregaria essa cruz? Você levaria essa cruz? Você abraçaria essa cruz? Você sentiria desejo de estar com aquele condenado, sujo de sangue, açoitado, machucado, ferido, que estava sendo punido pelo meu e pelo seu pecado, no alto daquele monte, levando a sua cruz? Ou você faria como Simão Sirineu, que foi obrigado a levar aquela cruz? Porque eu... Tem tanto outro aí, escolhe outro. Tem tantos outros aí, procure outro. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Eu não quero levar essa cruz. Ou você diria: daqui essa cruz é minha, eu vou levar essa cruz porque aqui está a minha salvação. Aqui está o perdão dos meus pecados.
É nessa cruz que Deus vai entregar seu Filho amado. É nessa cruz que Deus vai entregar o nosso Jesus, aquele que pagou, que nos resgatou, que nos libertou, que operou na nossa vida um milagre tão grandioso, tão intenso, tão maravilhoso, que nós teremos a liberdade, que nós teremos a salvação, que nós teremos o milagre de Deus. Oh, glória! Simão Cirineu foi constrangido a levar a cruz. E você? Você está sendo constrangido a levar a sua cruz? Você está indo na igreja porque a sua esposa, ela te constrange a ir na igreja? E você, mulher, está indo na igreja porque aí é um ambiente social legal, bacana, um lugar bacana de se estar? Ou você está indo porque você, quem sabe, talvez seja um músico maravilhoso e você goste de estar cantando e tocando, e é uma oportunidade que você tem? Ou você está indo porque às vezes você tem uma oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus e de repente você se sente bem ministrando a palavra de Deus, mas você não quer esse contato íntimo com Deus, você não abre mão de nada, você não deixa nada de lado, você não renuncia a nada, você não renuncia a absolutamente nada, você abraça tudo que o mundo oferece e quando renuncia o carregar a cruz. Eu falo isso não como um julgamento, mas falo isso como uma análise, para que nós possamos nos avaliar. É isso que o Espírito Santo quer, que haja uma avaliação. Oh, glória a Deus! Que nós possamos nos avaliar, que nós possamos fazer algo na nossa vida, que venha modificar esse contexto, esse marasmo espiritual que nós vivemos, porque vivemos um tempo em que a apostasia paira sobre a face da terra. Vivemos um tempo em que as pessoas torcem a palavra de Deus e muitas pessoas vêm à igreja única e exclusivamente para fazer uma barganha. Eu encho o envelope de dinheiro e eu levo o envelope lá na frente, e aí eu neste mundo vou ter carro, vou ter apartamento à beira-mar, vou ter posses, e a vaidade toma conta da pessoa, e ela, ao invés de querer a salvação que está em Cristo Jesus, paga na cruz do Calvário, ela quer as bênçãos que Jesus Cristo pode entregar sobre a vida dela. É isso que estão pregando, a teologia da prosperidade, é isso que estão anunciando, um Deus de barganha que pode enriquecer a sua vida, para que você tenha uma vida saudável nesse tempo. Ninguém se preocupa com a salvação, ninguém se preocupa com o céu, ninguém mais se preocupa ou prega sobre arrebatamento da igreja. Estamos vivendo um tempo obscuro por sobre a face da terra, onde não existe mais renúncia. E eu me reporto à igreja primitiva, e eu me lembro de Paulo, sequioso e sedento, querendo pregar a palavra de Deus, mas fica durante anos abandonado pela igreja, pelos irmãos, e depois passa outro tempo pregando no deserto, sozinho, solitário, vagando, até que um dia ele é aceito e pode pregar a palavra de Deus, e depois, por pregar a palavra de Deus, é decapitado. Os discípulos foram cruelmente assassinados, a igreja primitiva foi lançada na cova dos leões, e eles renunciaram à sua vida. A Bíblia em Apocalipse diz que os salvos lá na glória estarão glorificando e cantando diante de Deus, porque não amaram a sua vida até a morte. E você? Você tem vivido essa renúncia com Deus? Você tem abandonado? Porque Jesus está te chamando. Vem e segue. Mas isso te custa um preço. E esse preço é uma decisão sua, que eu não posso tomar. Eu não posso tomar por você. Eu não tenho condições de tomar essa decisão por você. Essa decisão é a decisão sua. Quando você se propõe a santificar a sua vida, quando você se propõe a levar uma vida de oração, quando você se propõe a levar uma vida em que você vive uma intensa comunhão com Deus, e aí você não olha para este ou para aquele problema, você não olha para esta ou para aquela dificuldade, você não olha para este ou para aquele empecilho, mas você olha única e exclusivamente para a cruz, e diz: essa cruz é minha, eu vou levá-la sim, porque eu quero viver com Jesus na glória. Aleluia. Abre em Mateus capítulo 10, versículo de número 37, por favor. Glória a Deus, graças a Deus. Mateus 10, 37. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um momento em que o Espírito
Espírito Santo nos traz à memória que é tempo de renúncia, é tempo de abrir mão, é tempo de deixar tudo, porque Jesus está chamando e a sua recompensa é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo de número 37 nos diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aleluia. Sará de candarás. Aleluia. Aleluia. Jesus faz uma comparação profunda aqui. Pai e mãe, filho e filha, a sua própria vida. Jesus nos ensina claramente que há necessidade de uma renúncia. Eu não estou aqui brincando, eu estou aqui anunciando as palavras de Cristo. Eu estou reproduzindo um contexto bíblico que fala de renúncia. Eu estou reproduzindo palavras que foram ditas por esse homem que veio nos comprar naquela cruz há quase 2000 anos atrás. E ele nos ensinou dizendo que precisamos negar pai, mãe, filho e filha, e a nós mesmos tomar a cruz e segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão não seremos dignos dele. E eu não posso tirar a página da Bíblia que aqui está escrito isso, não posso lançar lá fora. Eu não posso remover isto da Bíblia Sagrada e dizer assim: seja do jeito que você quer, você vai morar no céu de qualquer maneira. Não, você precisa renunciar. Por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho do Senhor, por amor à sua salvação, você precisa renunciar. Você precisa deixar de lado. Oh, glória. E você tem que fazer isso de livre e espontânea vontade, não obrigado. Oh, glória. E você precisa tomar uma decisão imediata, porque se você deixar para amanhã, para depois da manhã, se você deixar para algum tempo da sua vida, então você estará sem sombra de dúvidas, podendo perder a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 12, versículo de número 25. Eu já estou quase encerrando, irmãos amados. João capítulo 12, glória a Deus, aleluia. Renúncia é o que o Espírito Santo pede nessa noite. Renúncia é o que a palavra de Deus pede nessa noite. Renúncia, 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 renúncia. Capítulo 12 de João, versículo 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que mais você quer? Você quer a sua vida? Você quer as benesses? Você quer a prosperidade? Sinto muito, irmão. Enquanto você estiver apegado a isso, enquanto você não entender o verdadeiro plano de Deus para a sua vida, enquanto você não compreender, aleluia, o que Deus tem preparado para você, enquanto você não renunciar, meu irmão, enquanto você não fizer isso, você não terá salvação. Abra mão das concupiscências carnais.
Abra mão dos desejos do seu coração. E entenda que Cristo Jesus tem um plano em sua vida. Entenda que Cristo Jesus, Ele quer te salvar. Entenda que Cristo Jesus, Ele quer te abençoar. Entenda que Cristo Jesus, Ele quer levantar você. Entenda que Cristo Jesus, Ele tem um projeto sobre a sua vida. Então comece hoje a renunciar. Renuncie, irmão, renuncie. Renuncie à sexolatria. Renuncie à idolatria da televisão. Renuncie às coisas que você está apegado. Renuncie aos desejos, às concupiscências do pecado. Abra mão de tudo isso. Abra mão, irmãos. Você vive para Cristo, você anda em Cristo, você caminha com Cristo, você é de Cristo, louvado seja Deus, e você paga o preço, você toma a sua cruz, e você segue a Cristo, e dessa maneira Deus honrará você. Dessa maneira Deus abençoará a sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus passou por luta, que nem você está passando agora. Sim. O Mestre passou por essa mesma luta que você está passando agora. Você deve estar dizendo no seu coração: é tão difícil renunciar, pastor Evandro. É tão difícil abrir mão, como o Senhor está falando. É tão complicado viver isso. Então abra lá, em Mateus, vamos ver Jesus passando luta. Mateus, capítulo de número 26, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Capítulo de número 26 do Evangelho de Mateus, versículo de número 39 para a nossa meditação. Vamos voltar lá no Getsemane. Vamos lá no Getsemane de novo com Cristo. Vamos viver os momentos de angústia e de aflição que Cristo vivia antes de tomar aquela cruz por amor de mim e por amor de você. Vamos viver esse momento. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te ver na glória, irmão. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero te ver nas mansões celestiais. Eu quero te ver na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu quero te encontrar lá. Eu necessito, eu tenho desejo, eu tenho vontade. Eu preciso te ver lá. Eu luto por isso, eu trabalho por isso, que eu tenho invisto nisso, porque eu quero te ver lá, e eu não vou te enganar como os falsos profetas fazem, dizendo que a tua vitória está nesse mundo. Não, nesse mundo sofrereis aflições, mas tenha bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Segundo Mateus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 26, versículo de número 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus disse: pô, Senhor, aquela cruz não, Senhor, aquela coroa de espinhos não, Senhor, aquele chicote não. Talvez em outras palavras: Senhor, eu não quero passar por isso. Senhor, eu não quero. Mas eu não quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que tu queres, Senhor. Eu não quero fazer o que eu quero, mas eu quero fazer o que tu queres, Senhor. Eu não quero fazer a minha vontade, mas sim a sua. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor. 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 Era isso que Jesus apresentava diante de Deus. Se tu podes, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, que não se faça a minha, mas sim a tua vontade. O Mestre nos mostrou o caminho. Terias tua capacidade então de tomar essa decisão hoje. Dizer: Senhor, o Senhor está me chamando, vem e segue-me. É isso que o Senhor está me dizendo. Como o Senhor disse àquele jovem rico: vem e segue-me. Senhor, eu creio nessa tua palavra. Eu acredito nessa tua palavra. Eu acredito no teu chamado. Então eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te honrar, Senhor. Eu quero ser abençoado, Senhor. Eu necessito dessa vitória, Senhor. Então eu vou tomar a minha cruz. Eu vou abandonar, eu vou renunciar o que tem me prendido. Eu vou deixar de lado o que tem me prendido. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te amar. E farei tudo isso por amor. Farei tudo isso não porque o Senhor estará me dando coisas aqui nesse mundo,
mas porque eu creio em Ti, e pela fé estou sendo salvo agora, pela fé estou sendo resgatado agora, pela fé estou rejeitando o mundo agora, pela fé estou negando as concupiscências da carne agora. E aí, meu amado, você vai poder dizer como Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Oh. Tem espaço para Jesus aí? Tem um cantinho para Jesus aí? Tem. Olha Paulo falando. Olha Paulo dizendo, Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Já estou crucificado em Cristo. E não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Oh glória. Já estou crucificado em Cristo e não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Abra o teu coração para Cristo agora e renuncie. Renuncie, porque para ser salvo você precisa renunciar. Você precisa deixar o mundo de lado. Você precisa deixar as coisas de lado. Você precisa deixar o apego material de lado. Você precisa deixar as paixões carnais de lado. As concupiscências nocivas que te levam ao desejo do pecado e da morte. Você precisa deixar de lado para você poder cantar o hino da vitória, adentrando pelos portais eternos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E recebendo a coroa da vitória, que desde a fundação do mundo já está reservada para você. Você é um escolhido. Agora depende de você. Ou tudo, ou nada. Ou morte, ou vida. Ou quente, ou frio. Não fique nesse meio termo, porque nesse meio termo você não vai conseguir nada. Mas se aproprie da promessa de Cristo em sua vida e renuncie ao pecado, abraçando a cruz, dizendo: essa cruz é minha, Jesus, eu te amo, salva a minha vida. Louvado seja Deus.